A ideia é ao contrário, é ficarmos juntos, velhinhos, enrugados e não sei o quê. Pá, mas não podes dizer que é para sempre. Sim. A ideia é ser Mas para eu também, sempre. mas também sei que tu não encontras ninguém melhor que eu. Pois não encontro, podem ter outras Eu qualidades. sei que ela nunca também vai na vida vai encontrar ninguém melhor que eu. Pois não. Nunca. Melhor, temos que o melhor é relativo. Este ano, algures em junho, julho, não sei ao certo, vai ser 10 anos. Conhecemos em 2006. Foi na universidade. Eu estava a estudar e eu via a Raquel de vez em quando e uma vez nós saímos à noite e ela pediu-me um cigarro e a partir daí achei piada a Raquel. Nós tínhamos amigos em comum e houve um dia que eu fui jantar lá à casa dela e pronto, a gente sentiu uma ligação e a partir daí fui encontrando cada vez mais vezes a Raquel. Até que uma vez ela tinha problemas, acho que era com estatística, e eu disse-lhe que lhe podia ensinar estatística e tivemos a estudar os dois. E depois dei-lhe um beijo, sim, a estudar. Ou seja, nós também somos de cidades diferentes em Portugal, mas é tipo a 1 hora de carro, nada de especial, mas mesmo assim, ou seja, seria a distância de uma semana, de fim de semana a fim de semana. Ou seja, só nos víamos durante a semana quando estávamos a estudar, até acabarmos a universidade, até 2007. Depois eu comecei a estar no Porto e ele já estava em Braga, em Ponte Lima. E depois ele foi tirar o mestrado em Barcelona e foi natural. Acho que eu ia evoluir como pessoa se fosse estudar para fora, não é? E a Raquel aceitou isso. Como a Raquel, quando veio para Newcastle, eu sabia que ela ia evoluir como pessoa e eu aceitei isso. Portanto, acho que nunca tivemos a discussão de ai, como é que vai ser, eu vou acabar contigo ou não. Foi tudo natural, foi sim, vai, eu apoio-te, não é? Ela apoiou-me eu ir para Barcelona e eu apoiei ela a vir para Newcastle. Não tivemos uma conversa séria se devíamos continuar ou não. Achávamos que era natural que devêssemos continuar. Já estou aqui há quase 3 anos em Newcastle e agora já está a chegar o limite. Já chega de estar à distância, já não dá mais. Acho que eu e o Rui este ano estamos a perceber que lidamos com formas diferentes. Tentamos estabelecer lá o que ele também chamou plano em cortar distâncias, o projeto em cortar distâncias. Ou seja, o ano passado tínhamos tentado falar e víamos 2 ou 3 em 3 meses, quando eu fosse a Portugal e quando eu podia. Agora vamos tentar estar todos os meses. Tipo, ou ele vem cá, ou eu vou lá, ou 2 em 2 meses no máximo. Porque antes nunca tínhamos estabelecido é este o máximo de tempo que vamos estar separados, ou que vamos a Portugal, e as coisas iam acontecendo, nunca tínhamos as coisas muito planeadas. Tentamos fazer isso, tentamos dar um bocadinho mais atenção, continuamos sempre a falar todos os dias por Skype. Já almoçaram? Já almoçaram? Opa, olha, aqui ainda não. Tentamos ter uma rotina que é falarmos todos os dias ao pequeno almoço pelo Skype e todos os dias no fim de jantar pelo Skype. Portanto, é um bocado como os casais quando saem para ir para trabalhar estão um pequeno almoço os dois juntos, não é? E quando chegam a casa jantam juntos. Preciso criar uma rotina e que seja só para dizer um olá ou está tudo bem e eu ouvir os problemas dela e ela ouvir os meus problemas. Acho que é isso. Que este ano, que é o meu último ano cá, e se tudo correndo bem, o último ano que vamos estar assim separados à distância, está a custar muito, está a custar cada vez mais. Eu diria principalmente para ele, porque eu também não sei, eu também estou aqui, lá está, como eu referi antes, é um bocadinho diferente. Ele está lá em casa, na casa dele e com as pessoas dele e assim. Eu aqui conheço mais pessoas, então acabo na mesma por estar num sítio novo e também tenho uma forma de lidar com as coisas diferentes. Eu se calhar, eu consigo fazer o shutdown e para ele é mais complicado. Portanto, está-nos a gostar muito, principalmente a ele, acho.
uma relação à distância só funciona se os dois tiverem o mesmo objetivo e o mesmo horizonte. O meu objetivo é trabalhar com abelhas, ter a minha empresa em Portugal, ter uma vida estável. E o objetivo da Raquel é fazer um bom trabalho na universidade com abelhas e trazer esse conhecimento todo depois para Portugal. Esse é a nossa história. E quando tu vês que durante esse percurso isso não está a acontecer, são momentos duros para ti, não é? Porque tu achas que estás a perder essa pessoa, não é? E tu não estás ao lado dela para te conseguir agarrar para estar perto de ti. E isso definitivamente acho que são momentos duros, quando tu achas que o amor que essa pessoa tem por ti já não é o mesmo. E tu não consegues fazer nada porque estás longe. Eu posso estar com 1500 raparigas, não é? E a rir-me com elas, não sei o que mais, mas sei que tenho a pessoa de quem eu gosto e de quem eu amo que está longe e não posso fazer nada por isso. E esses acho que são os momentos mais duros. Quando tu sentes que a relação está um bocadinho não balanceada, menos harmoniosa, porque alguém está a sofrer mais do que o outro, um está a sofrer mais do que um e não consegues sentir e ver, isto é tudo falado por Skype, por internet ou por e-mail e é diferente e não consegues. É sentir-te um bocado... É tentar perceber se tu estás errada ou se tu estás a ser egoísta e tu não teres forças ou sentires frustrada por não conseguires ajudar essa pessoa a sair daquela. Tentas tu ser forte, por um lado, mas se calhar também corres o risco de ser egoísta e se calhar desinteressada, porque estás a mostrar que estás dura e que estás firme e que não estás a dramatizar. E é a impotência e a frustração de não conseguir levantar o outro tão rápido quanto tu gostarias, ou de sentir a dor, ou de partilhar um bocadinho mais a dor. Claro que fico frustradíssimo. Principalmente nos dias em que eu quero agarrar a Raquel e cheirar. E aí fico frustrado, fico doente, não é? Porque tu precisas sentir o calor humano e precisas sentir o toque do teu parceiro e não o tens. Isso cria-te agonia por dentro, não é? Mas tu te deixas levar nessa frustração, não é? Que é uma onda, e tu cais dentro dessa espiral, dessa frustração, pode levar a relação à ruína, não é? Então não podes ser tão emotivo como uma relação à distância. Não podes ter as tuas emoções à flor da pele. Porque as relações à distância não podem ser com pessoas que sejam inseguras. Pessoas que não tenham confiança nelas mesmas. Porque eu também digo isso à Raquel. Primeiro está ela, não é? E o que ela é como pessoa, e depois estou eu. Quando agora no final do ano, início do próximo, eu quero voltar para Portugal. Mas não posso dizer com precisão porque não sei o que é que vem exatamente a seguir, o pós-doc, ou se ele poderá vir comigo, nem que seja por um tempo, algo temporário, mas espero que daqui no final deste ano já tenhamos pelo menos um sítio nosso em Portugal que não seja só já de passagem, que seja quando estivermos lá, estamos naquele nosso sítio. A nossa casa, dizes. A nossa casa, porque é uma coisa que me faz muita falta. Se eu não tiver os meus objetivos completos e a minha empresa dar o dinheiro que devia dar, então eu desisto e vou ter onde ela estiver. Que ela esteja no Japão, na Austrália, seja o que for, vou ter. Porque não pode ser, não pode continuar mais. Já chega. Não é? Acho que é isso.